Mais uma vez vamos impor nossas mãos para o pastor. Acaba um pouco. Senhor, obrigado, Senhor, por este momento, Senhor. Nós sabemos agora que estamos, Senhor, sob debaixo de tanta chuva e tanta trovada, Senhor. Mas que isso seja também, Senhor, bênção sobre o que o pastor vai falar agora, Senhor. Usa nosso pastor, Senhor. Usa nosso pastor para dar aquela palavra rema, Senhor. Aquela palavra que vem e toca no âmago do nosso coração, no íntimo da nossa alma, do nosso espírito, Senhor. Como estão esses trovões agora, Senhor. Que o Senhor venha também com essa palavra que venha ela reverberar em nosso coração de uma maneira especial, Senhor. Usa o pastor, usa esse vaso nas tuas mãos, Senhor. E o Senhor sabe como ele é importante, Senhor, para a nossa igreja e para os nossos irmãos que estão aqui, Senhor. Usa ele, Senhor, de forma especial. Eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia, uma vez mais na casa do Senhor. Irmãos, embora estejamos em poucos hoje, alguns estão trabalhando, alguns estão viajando, né? Deus, a única coisa que nós temos que ter certeza é que, embora alguns não estejam, o nosso Deus sempre estará. Né? O Espírito Santo vai estar, sempre vai estar preparando um banquete para as nossas vidas, porque Ele sabe a necessidade de cada um de vocês, né? De cada um de nós, né? E que nós, nessa noite, possamos aproveitar tudo aquilo que o Espírito Santo tem para nos falar. Nós começamos umas 2 semanas atrás a falar sobre uma coisa muito importante que nós temos que ter, uma consciência clara, né? Um entendimento claro dessas coisas na nossa vida espiritual. Nós falamos, as 2 semanas atrás, nós estávamos falando da comunhão do Espírito Santo e da intimidade do Espírito Santo, amém? A porta de entrada para uma intimidade com o Espírito Santo é a comunhão com Ele. Quando nós temos comunhão com Ele, Ele vai trabalhar no nosso coração de uma maneira em que Ele vai nos guiar para uma intimidade, né? E tudo que Deus quer, o Pai quer, é ser íntimo de nós, né? Nós podemos entender isso como? De que maneira? A partir do momento em que Adão peca no Jardim do Éden, ele sai da presença de Deus, da glória de Deus. O ser humano perdeu essa intimidade que tinha com Deus, né? Você veja que naquele dia, Adão, ele não tinha só intimidade com o Espírito Santo ou com Jesus, mas ele tinha intimidade com o próprio Criador, com Deus, o Pai. Então o Pai ele precisava restaurar, ou pelo menos ter um caminho, abrir um caminho para que o ser humano, né, hoje, nos dias de hoje, pudesse ter esta oportunidade de entrar na presença de Deus novamente, na presença dele. Então ele envia seu filho Jesus. Jesus é enviado à terra para fazer o quê? Abrir um caminho, né? Em Hebreus 9, ele nos mostra que ele é um caminho, ele tem um caminho, ele é o caminho, né? Para que nós possamos entrar na presença de Deus. E quando Jesus vem à terra, você veja aqui como foi o pastor Luiz falou hoje, ele despiu-se da sua glória. O hino que falou hoje também, ele saiu, né, tirou toda a sua glória, seu resplendor, ele deixou no céu, né, e ele se fez humano para morrer na cruz, para pagar o preço do pecado. Através desse sacrifício na cruz do Calvário, foi a única maneira em que Deus, o Pai, pôde então construir um caminho para que novamente o ser humano pudesse entrar na presença de Deus. Agora, não é simplesmente Cristo morrer na cruz para que pudesse abrir um caminho até a presença do Santo dos Santos, né, na presença de Deus, que dá a nós, como é que eu posso explicar para os irmãos? Que estaria tudo completo, né? Existe um trabalhar das nossas vidas. Não é simplesmente Jesus morrer na cruz, abrir o caminho e entrarmos na presença de Deus. Existe algo que nós precisamos fazer. Vocês lembram que a ligação da comunhão para a intimidade é o caminho da santidade? Amém? Então significa que para que eu possa entrar nesse lugar de intimidade com o Pai, eu preciso estar em santidade.
Porque não pode entrar na presença de Deus aquele que não está purificado pelo sangue, e nem uma pessoa que vive uma vida desordenada, mas sim santificando-se cada dia. Por exemplo, nós temos algo, nós temos que entender uma coisa: o Antigo Testamento sempre é a luz, ou seja, a sombra daquilo que iria acontecer no Novo Testamento. Então, quando nós olhamos para o tabernáculo de Moisés, ou para o templo de Salomão, nós temos uma coisa interessante. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele pegava o sangue do sacrifício de bodes, de animais, e ele entrava na presença de Deus, no lugar santíssimo, né? Para oferecer o sacrifício, trazer o sacrifício por ele e pelo povo, e fazer o trabalho na presença do próprio Deus, onde a glória de Deus estava manifesta, né? E havia, antes do Santo dos Santos, o lugar santo, que todo dia o sacrifício era feito. Todos os dias havia um sacrifício feito, e o sacerdote, não precisa ser o sumo sacerdote, mas o sacerdote entrava na presença, né, de Deus ali e fazia, né, todo o ritual do sacrifício. E uma vez por ano ele entrava no lugar santo. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, o véu que separava dentro do templo, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ele se rompe. E o mais interessante é que veio de cima para baixo. Então, como se dizendo, Deus rompe rasga aquele véu de cima para baixo, dizendo assim: está aberto o caminho para que você possa entrar no lugar santo. Então, hoje eu e você podemos entrar no lugar santíssimo pelo sangue do Cordeiro, né? Então eu quero ler um texto bíblico para vocês, para nós colocarmos, né, vamos dizer assim, a base para que nós possamos construir então esse pensamento. Hebreus capítulo 10, versículo 4. Amém? Então ele diz assim, todos acharam? O Jorge está ali lutando. Hebreus capítulo 10, versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touro e de bode remova o pecado. Amém? A palavra de Deus em Hebreus, já no Novo Testamento, o escritor aos Hebreus, ele diz que o sangue que era sacrificado, aquele sangue do Antigo Testamento, ele não tirava o pecado do povo. Era uma santificação, ou seja, encoberta, ele encobria o pecado. Mas quando Jesus aparece no meio do povo andando, assim, em direção a João Batista, o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando ele morreu, né, naquele sacrifício em nosso favor, o sangue dele não encobre o pecado, o dele purifica as nossas vidas do pecado. Amém? Diferente do sangue de animais do Antigo Testamento, que encobria o pecado, então ele podia ter ali um relacionamento com Deus, né? Porque aquele sangue de bode, ele testificava que um dia haveria um sacrifício do próprio Filho de Deus vindo à terra em nosso favor, né? E esse, quando João olha para Jesus, né, era primo de Jesus, João Batista, mas eles nunca tinham tido vamos dizer assim, uma vida de relacionamento. Mas quando ele vê Jesus, ele reconhece: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então há uma grande diferença entre cobrir o pecado e tirar o pecado. Interessante é que quando nós aceitamos Jesus, o pecado que estava em nós, tanto o pecado original de Adão, que habita em nós, ele é tirado de nós, é purificado. Nós somos purificados diante de Deus. E a palavra de Deus diz que nós temos que permanecer sendo purificado uma vez, nós temos que permanecer em santidade. Só que se permanecer em santidade não está nas mãos de Deus. Porque a palavra de Deus, cada vez que fala de santidade, ele fala assim: santificai-vos. Deus pagou o preço, nos purifica do pecado, mas nós temos que permanecer nessa vida de purificação, E a santificação, ela vai adiante na nossa vida,
depende do meu esforço. Como nós vemos agora há pouco em Gálatas 5, né, falando do fruto do Espírito e o fruto da carne. Como foi o diácono também ministrou nessa noite, na primeira leitura. Então você veja que a santificação, ela é algo que nós temos que nos esforçarmos. É lógico que nós temos a ajuda do Espírito Santo, porque Ele é o nosso ajudador. Ele é aquele que vai nos mostrar o caminho, que nos revela a verdade, que nos revela Cristo, né? E nos mostra como nós devemos andar. Amém? O mais interessante é que nós vamos ler um texto agora, que que o sacrifício de Cristo Jesus, ele trabalha em duas partes, tanto na nossa vida, na terra, quanto diante de Deus. Amém? Amém. Então vamos prosseguir. Efésios capítulo 2, versículo 13. Efésios capítulo 2, versículo 13, acharam? Amém? Ele diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Você veja que o texto, nós temos que prestar atenção no que o texto está falando. O texto que nós lemos agora em Efésios capítulo 2, ele fala que nós, pelo sangue de Cristo, nós somos aproximados de Deus, mas não colocados em sua presença. Nós estamos em Cristo, seu Filho, mas não estamos em Deus, no Pai. Entenderam? Que muitas vezes nós confundimos que estar em Cristo é a mesma coisa que estar diante do Pai. E não é. Estar em Cristo é ser revestido pelo sacrifício de Cristo, que nos dá a oportunidade de entrar na presença do Pai. Amém? Então, por isso que o Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele diz bem, com muita clareza: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, né, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Nós somos aproximados do Pai. Em Cristo nós estamos revestidos por Cristo diante de Deus, no mundo celestial, no mundo espiritual, e Cristo está em nós no mundo natural. Amém? Que nós somos vaso do Espírito Santo e da presença de Deus, da presença do Filho. Então nós somos aproximados do Pai, porque essa é a intenção de Deus, do Criador, é que o sacrifício de Cristo Jesus nos aproximasse dele. Para que eu possa me aproximar mais de Deus, mais do Pai, eu preciso ter uma vida de santidade. Por quê? Porque o pecado nos esconde de Deus. Eu vou repetir: o pecado nos esconde diante de Deus. A santidade nos expõe diante de Deus. Então, cada vez que nós temos uma vida de santidade, cada dia mais e mais vivendo em santidade, mais próximos vamos estar de Deus e mais expostos à presença de Deus vamos estar, né? Estar expostos à presença de Deus, o que acontece? Acontece que nós somos tocados por sua glória, por sua graça, pelo seu favor. Aí o milagre das coisas acontece na nossa vida, em muitas áreas, não somente fisicamente falando, né, uma cura, uma enfermidade, tudo na nossa vida, ao redor da nossa vida vai se transformar, porque estar exposto à glória de Deus é estar sempre exposto ao favor de Deus, né? A bênção de Deus está preparada para nós, mas nós temos que estar exposto a este lugar. Por exemplo, uma coisa muito simples de você entender: por que muitas pessoas saíram de Fukushima? Já pensaram nisso? Por que muita gente saíram de Fukushima? Por causa da radiação. Porque eles estavam expostos a uma radiação. E eles sabiam que, estando expostos a essa radiação, poderia causar problemas de saúde. Amém? E ao contrário com Deus, quanto mais próximo de Deus nós estarmos, mais expostos diante de Deus nós estivermos, mais nós teremos a chance de sermos tocados por sua glória, pelo seu favor, pela sua bênção. Amém? E cada vez que nós pecamos diante de Deus, o pecado nos esconde da presença desse Deus. Então o interessante é que nós vamos nos purificar cada dia mais e mais na nossa vida, para que possamos estar expostos a esta glória, expostos a esse favor.
E é uma coisa que nós precisamos entender, irmão. Quanto mais expostos a essa glória nós estivermos, nós vamos abençoar a outros. Porque sempre que nós somos tocados pela graça de Deus, esta graça de Deus que nos abençoa, não é somente para nós. Se nós pensarmos dessa maneira, nós estamos sendo egoístas diante de Deus. Amém? Cada vez que nós somos abençoados por Deus, essa bênção, ela vai abençoar a segundos, a terceiros na tua vida. Pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser alguém do teu trabalho, né? Alguma pessoa vai ter que se beneficiar daquilo que Deus está te dando. Você vê só, Deus, Ele deu seu Filho. Qual era o propósito de Deus dar ao seu Filho para morrer na cruz em nosso favor? Para poder ter a cada um de nós mais perto dele. E cada vez que nós estamos mais perto de Deus, somos abençoados por Deus. E Deus, através da nossa vida, pode abençoar a outras pessoas. Amém? Por isso que a palavra de Deus diz de pregar o Evangelho. Amém? Então é uma maneira, quanto mais exposto diante de Deus, mais vontade na minha vida eu vou ter de ministrar esse Cristo. Esse Cristo que fez tão bem para a minha vida, esse Cristo que me transformou, esse Cristo que me curou, esse Cristo que fez um milagre na minha vida, né? Eu quero expor isso para as pessoas. E quanto mais exposto à glória de Deus, mais autoridade eu vou ter, mais poder eu vou ter, mais vontade eu vou ter, e mais vontade de me santificar cada dia mais e mais, para estar cada dia mais exposto à presença de Deus. Então Cristo, Ele fez abrir um caminho. Mas só que não é só abrir o caminho e já estar na presença de Deus. Deus abriu um caminho. Quando fala de caminho, fala de caminhada, de andada. Você tem que andar com Cristo, né? E como eu disse para você, estar na comunhão do Espírito Santo, como nós estamos aqui hoje, não significa que todos nós estamos em intimidade com o Espírito Santo. Lembram disso? Estar em comunhão com o Espírito Santo é uma porta de entrada, né? E eu tenho que traçar um caminho de santidade para que eu possa viver em intimidade. Então, quando eu vivo em intimidade, significa que eu estou vivendo a plena flor da pele, a presença do Espírito. E aquilo que eu falei para vocês na última vez. Quando eu estou fora da igreja, eu sinto a presença de Deus. Quando eu estou na fábrica, eu sinto a presença de Deus. Quando eu estou em casa, eu sinto a presença de Deus. Isso é viver em intimidade. Aquele que só sente a presença de Deus quando está na igreja, significa que ele está vivendo uma vida de comunhão, quando tem uma congregação, quando nós estamos congregados em nome de Jesus, adorando ao Senhor, e o Espírito se manifesta de maneira geral. Então aquela pessoa sente a presença do Espírito Santo, chora na presença do Espírito Santo, mas quando ela sai da igreja, não há transformação na vida dela. Já conheceu muitas pessoas assim? Eu já. Né? São pessoas que chegam na igreja, glorificam a Deus, exaltam a Deus, choram na presença de Deus, mas você vai ver que na vida em particular dela não tem transformação. Porque é uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Ela não entendeu que a comunhão é o princípio, né, para você viver uma vida de intimidade. Quanto mais santos, mais intimidade com o Espírito Santo eu tenho, mais exposto à glória de Deus eu estou. Agora vamos lá para Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 19 em diante. É um texto que eu sempre uso em algumas ministrações que eu faço, que o Espírito Santo me dá, porque é um texto maravilhoso. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Acharam? Amém. E ali diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus. Versículo 20: por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Tendo, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo o coração espargidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Amém? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção para um texto dentro desse que nós lemos agora em Hebreus 10, 19, é no versículo 19 que diz assim: plena confiança para entrar no lugar santíssimo.
Você veja que mesmo que você está em Cristo Jesus, Ele está incitando você para que você entre. Significa caminhar. Não adianta eu estar, por exemplo, assim, eu quero ir para Shizuoka, vamos dizer assim. Não adianta eu saber que existe um caminho, que existe uma tomeia ali, uma expressway, que eu possa ir até Shizuoka, e em 1 hora eu estar lá. Eu sei onde está o caminho, mas se eu não pegar o caminho e não andar pelo caminho, eu não chego no Shizuoka. Amém? Então ele está falando para nós aqui, vocês tenham confiança de entrar na presença de Deus. Só que quando nós começamos a caminhar com Deus, na questão para estar mais em santidade e viver uma vida de mais santidade, para poder entrar e sentir a presença de Deus, significa que você vai ter que deixar muitas coisas na tua vida. A santidade, ela não combina com muitas coisas que nós estamos acostumados no nosso dia a dia. Ela vai exigir um tempinho mais de oração, vai exigir um pouquinho mais de algumas coisas que nós precisamos fazer na nossa vida. Oração, jejum, leitura bíblica, né? Estar exposto a essas coisas significa que o Espírito Santo tem um lugar mais amplo de operação na nossa vida. Amém? Amém? Por isso que nós temos o caminho. Por isso que nós chamamos, na igreja primitiva, todo aquele que seguiu Jesus, eles eram conhecidos por pessoas do caminho. E por isso que Jesus falou, né, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você veja que existe também aí, eu preguei para vocês um tempo atrás, falando que Jesus é o caminho para você andar, uma verdade que te leva a uma vida. Né? Sempre tem aí, também incluso aí nesse texto, a santidade. Porque se viver em verdade, impossível não estar em santidade. Amém? Então nós temos aqui um ingrediente muito claro para uma vida de sucesso. Não há sucesso sem santidade. E sem santidade não existe sem a presença do Espírito. Porque o Espírito Santo vai gerar em nós essa santidade. E nós vamos fazer a nossa parte e o Espírito Santo vai fazer a dele. Amém? Ele nos mostra o caminho, nos ensina o caminho, mas quem toma a atitude de andar por esse caminho e fazer o que o Espírito Santo está falando para você fazer é você. O Espírito Santo não vai te pegar pela orelha e vai fazer, vem por aqui, porque por aqui é melhor. Na tua vida, as escolhas que você toma sempre tem 2 caminhos: a vida e a morte. A palavra de Deus escolhe a vida, né? Escolhe esse caminho, porque aquele caminho é o caminho da perdição que leva à morte eterna. Mas esse caminho aqui é mais chamativo, então não entre por ele não, entre por mais apertado. Esse aqui é mais pequenininho, é mais apertado o caminho, mas esse é o caminho que diz a palavra de Deus que te leva à vida eterna. Aleluia. Amém? E uma coisa interessante que nós falamos em caminho, que cada vez que nós estamos passando no caminho apertado, a palavra de Deus diz assim: entre pelo caminho, pela porta estreita, e quem entra por ela e passar pelo outro lado, achará pastagem. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso? Por mais que você esteja dentro da prova, Deus te sustentará. Por isso que ele está falando assim, quando você entra pela porta, você vai achar pastagem, você vai achar alimento, você vai achar aquilo que vai te dar forças para você continuar. Então Deus não vai colocar você numa situação em que Ele sabe que você não vai resistir. Ele vai te colocar numa situação em que Ele sabe que Ele vai estar presente e que você tem fé e plena confiança que Ele vai estar andando com você. Né? A caminhada cristã, no começo, no meio e no fim, sempre vai ser uma caminhada difícil, de dificuldade, de luta, de provas, disso, daquilo. Por quê? Porque nós estamos andando na contramão das coisas do mundo. Andar, como diz a palavra de Deus, andar no caminho que estou falando em espanhol. Me saiu o espanhol aqui que é que é largo, né? É fácil caminhar por ele. O problema é o resultado desse caminho. O resultado que te dá esse caminho. A palavra é muito clara, né? Aqueles que andam por esse caminho não têm vida eterna. Vai ter morte eterna. É complicado pensar nessa maneira, né? Pensar no que vai acontecer. Eu prefiro não entrar nesse tema, que é um tema bem profundo e bem pesado. Mas uma coisa que eu quero trazer para vocês, irmãos, é que quando nós vivemos em uma comunhão com o Espírito Santo, é um indicativo que o Espírito Santo dá para cada um de vocês, para cada um de nós,
né? Que ele quer dar algo mais para você, né? E quando nós decidimos trilhar esse caminho de santidade e viver em intimidade com Ele, nós podemos entrar na presença do Pai a qualquer momento pelo novo e vivo caminho que Jesus nos consagrou, que é o véu, ou seja, é a sua carne, pela sua carne. Quando nós fazemos no mundo espiritual, esse trabalho de entrar na presença de Deus pelo caminho que é Jesus Cristo, a carne, o sangue de Jesus está sobre a nossa vida e nós temos direito, por o sangue de Cristo, entrar na presença do Pai. Amém? Amém? Agora que eu queria passar para os irmãos aqui uma outra parte muito importante, é isso daqui, é um lugar onde Satanás trabalha muito nas nossas vidas. Ele tem ceifado muitas coisas que deveriam estar dando frutos já em nossa vida, mas nós muitas vezes não temos o conhecimento e a revelação dessa palavra para que ela possa gerar algo mais profundo em nós, né? No versículo 22 diz assim, Hebreus 10, 22. Todos acharam? Quero que vocês achem, porque é importante esse texto, aquilo que o Espírito Santo me revelou ontem de manhã. Até vocês acharam, eu fiquei a semana inteira com o texto na mão e o Espírito Santo não me deu o direcionamento daquilo que eu deveria pregar essa noite. Só ontem de manhã ele liberou para mim algumas coisas no Espírito e eu pude então entender qual era o plano de Deus para essa noite. E no versículo de número 22 diz assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo o coração espargido seria lavado pelo sangue, para nos purificar de uma consciência culpada. Amém? Até aqui. Primeira coisa que nós vemos no começo desse texto é que o sangue de Jesus, ele nos abre um caminho no mundo espiritual. Amém? Esse é o trabalho do sangue de Jesus no mundo espiritual, que nos leva a ter o acesso ao coração de Deus, a presença do Santo dos Santos. Mas o sangue de Cristo, ele faz algo que talvez muitos de vocês, mesmo o irmão Jorge ali com quase 20 anos de igreja, o diácono Sérgio com mais de 14, 15 anos de igreja, não entenderam uma coisa, que o sangue de Jesus Cristo não é somente para purificar o pecado nosso na cruz do Calvário, mas o texto que nós lemos agora, ele também diz que ele nos limpa nos purifica de uma consciência culpada. Ele faz um trabalho na nossa vida natural, no nosso ser também. Ser lavado pelo sangue de Cristo significa que ele vai nos purificar de uma consciência. Muitas vezes quando nós pecamos diante de Deus, a nossa consciência, o que ela faz com nós? É isso mesmo, né, pastor? Ela nos acusa. E muitas vezes Satanás faz isso. Você no passado fez isso, né? Você no passado você fez isso, você fez aquilo, ele aponta os teus erros. E a tua consciência fica trabalhando na tua vida contra você, e você ficou, ao invés de você estar frutificando, né, ele consegue minar esta bênção da tua vida, né, colocando essa culpa de novo no teu coração. Você imagine uma coisa, por exemplo, Paulo. Antes de ser Paulo, ele era Saulo de Tarso, o homem mais temido daqueles dias, porque era o homem que matava os cristãos, né? Ele tinha a carta, né, do Sinédrio e de todas as autoridades daqueles dias. Eu falo, onde tiver reunião de crente, tu entra lá e mata todo mundo, prende, leva preso, faz o que você quiser. E quando ele tinha uma carta em direção a Damasco, ele foi, encontrou-se no meio do caminho com quem? Com o próprio Senhor, cai do cavalo, ficou 3 dias sem visão, né? Aí Deus manda o servo na casa lá, onde ele estava por 3 dias, restaura a visão dele, e ele daquele momento já não é mais Saulo, é Paulo, né? Aí Paulo começa a pregar o evangelho, né? Com poder, com autoridade. Agora me diga uma coisa, cadê a consciência de Paulo daquilo que ele fez quando era Saulo? Porque quando ele aceita Jesus, o sangue de Cristo desce sobre a sua vida, purifica o seu pecado, te dá acesso a Paulo diante de Deus, diante do Pai, mas também purifica a sua consciência. Então foi cauterizado tudo aquilo que ele fez, para que ele pudesse ser o servo usado nas mãos de Deus.
Quanto mais nós entendermos que o sangue de Cristo nos elimina toda esta culpa que está em nós, e o inimigo não vai ter mais acesso a esse lugar, porque ele não pode mais te acusar, porque existe uma coisa que é a palavra de Deus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade é que o sangue de Cristo, ele te dá direito de entrar na presença do Pai, mas também ele faz um trabalho na nossa vida natural, que é nos purificar da nossa consciência, do nosso pecado, daquilo que nós cometemos, da maneira que nós vivemos, da maneira que nós agíamos antes de Cristo. E muitas vezes, quando nós pecamos ainda estando nós ainda em Cristo, quando nós nos humilhamos diante de Deus, pedimos perdão a Deus. Lembra que eu falei para você que pedir perdão a Deus, pedir perdão para o próximo, libera a bênção de Deus por causa disso, porque o sangue de Cristo desce sobre a nossa vida, nos purifica do pecado que nós cometemos e nos limpa a nossa consciência. Amém? Só a partir daí, deste momento em que nós estamos diante de Deus, perdoados por Deus, que nós podemos então começar uma vida de santidade, uma vida de caminhada junto com Deus, para atingir a meta, que é viver uma vida de intimidade. Deus não quer crentes que sejam religiosos, Deus quer crentes que sejam íntimos dele. Deus não enviou seu filho na cruz, o seu único filho, para morrer na cruz, para que eu e você pudéssemos estar simplesmente reunidos aqui. Não, ele quer ter uma vida de intimidade particular com cada um de vocês. Estarmos reunidos e congregados é maravilhoso. Estarmos debaixo da presença de Deus é maravilhoso. Estar nessa confraternização com o Espírito Santo é maravilhoso. Mas é mais do que tudo, não há coisa melhor no mundo do que você ter uma vida de intimidade com o Espírito. Quando nós temos uma vida de intimidade com o Espírito, nós estamos tendo uma vida de intimidade com o Filho, nós estamos tendo uma vida de intimidade com o Pai. Isso é tremendo para nossas vidas. E nós precisamos começar a entender essas coisas, irmãos. Né? Então eu quero, a partir de agora, que você comece a colocar na sua vida que Deus, ele tem algo melhor para você. Né? Se hoje está bom, glória a Deus e aleluia, mas ore a Deus para que o dia de manhã seja melhor. Né? E para que isso aconteça, você tem que começar a andar nesse caminho. Porque existe uma meta para você chegar. Né? Como disse Paulo, eu combati o bom combate. Né? Então significa que nós precisamos combater todos os dias, nós precisamos caminhar todos os dias. É certo que muitas vezes nós damos um passo atrás, mas nós temos que sempre lutar para estar avançando na nossa vida espiritual. Né? E avançar significa viver uma vida de santidade. Amém? Amém. Efésios capítulo 2, versículo 18. Olhem para mim, não precisa buscar. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Amém? Amém? Então nós somos membros da família de Deus. Então nós temos que comportar-nos como membros da família de Deus. Vivermos como membros da família de Deus. Falarmos como membros da família de Deus. Amém? Cada vez que nós formos pegos de surpresa por alguma situação, alguma cilada que o inimigo planta para derrubar as nossas vidas, nós temos que frear o carro e naquela hora, né, o carro simbolicamente a nossa vida, né, não tomar nenhuma decisão precipitada, não soltar nenhuma palavra, né, que às vezes sai, né, pela emoção, né, que nós estamos vivendo naquele momento, né, para que o Espírito Santo traga para você o refrigério, né, te mostre o caminho da melhor maneira que você vai conseguir sair daquela situação sem envergonhar o nome de Cristo. Amém? Porque se nós tivéssemos a intimidade com o Espírito Santo, ele nos mostra com muita rapidez, né, aquilo que nós devemos fazer. E muitas vezes nós vamos fazer alguma coisa, o Espírito Santo, freia aí, né? Aí você, depois eu vejo o que eu faço, né? Por quê? Porque somos humanos. Ainda nós temos que levar em conta, irmãos, que nós temos um homem
né, que só vai sair da nossa vida no dia em que Jesus vier buscar a sua igreja, né? O homem adâmico, aquele que caiu, né, no pecado, infelizmente ele ainda está em nós. Ele precisa sempre ser, né, colocado debaixo dos nossos pés, mas infelizmente ele ainda está, né, como diz aquela parábola do joio e do trigo, né? Isso significa que o velho homem e o novo homem continuam habitando em uma mesma semente, amém? No mesmo lugar. Então significa que o meu coração, ele pode pender mais para as coisas da carne do que pelas coisas do Espírito. Então nós temos que lutar para que as coisas do Espírito prevaleçam. Por isso que nós precisamos começar a mastigar essa palavra, a entender o que a palavra está dizendo. Muitas vezes leituras bíblicas muito extensas são maravilhosas, mas mais proveitosa seria se você pegasse um texto bíblico, um capítulo bíblico, e você meditasse nesse versículo. Amém. Eu não sei vocês, mas para mim, quando Deus me dá um texto, muitas vezes eu sinto que aquele texto vai dar uma ministração, eu começo a meditar nele. Eu começo a pregar para mim mesmo aquele versículo. E quando eu estou vendo que o Espírito Santo entra vamos dizer assim, na brincadeira ali, e ele começar a revelar coisas que se eu passasse direto numa leitura corrida, eu não teria a oportunidade e a chance de ter aquela revelação do Espírito Santo. Verdade. Quando nós passamos por algum texto e ele te chama a atenção, pare, medite naquele texto. O Espírito Santo quer falar com você. Né? Eu lembro de uma história de um garoto, né? O Espírito Santo falava com ele, Deus falava com ele, ele corria e falava para o seu servo: sim, Senhor, eu não te chamei, não lembro o nome dele agora, acho que era Samuel. Isso, Samuel. Ele chegava e ele falava: sim, Senhor, mas eu não te chamei. Até que ele foi pela terceira vez e ele falou assim: não sou eu que estou te falando você, é Deus que está falando contigo. Aí ele foi, quando falou, ele fala: Senhor, aí Deus falou com ele. Muitas vezes o Espírito Santo faz isso com nós, ele quer falar conosco. O problema é que muitas vezes nós não temos ainda intimidade com o Espírito Santo para entender que é ele que está falando. Pastor, como é que você sabe que essa palavra que você recebeu é a palavra indicada do Espírito Santo? Eu não sei você, mas eu sinto como é que eu posso explicar para vocês? Algo dentro de mim, uma indicação. Tem uma palavra certa que está na minha mente, na ponta bem da minha língua para falar para vocês. Não é indicação, não é sensação. Confirmação? Não é confirmação. Certeza? Não. Tem uma palavra bem específica. Uma impressão. O Espírito Santo me dá algo no meu espírito e eu tenho uma impressão de alguma coisa. Quando eu estou orando por alguém e Deus me revela alguma coisa, ele me fala uma voz audível. Eu tenho uma impressão no meu espírito daquela palavra e eu pergunto, eu falo aquela palavra e depois o Espírito Santo me dá o contexto. Amém? Comigo acontece assim, eu estou lendo um texto e de repente algo sinto no meu espírito, aquela impressão, Deus quer ter algo para ti. E daí eu começo a debulhar aquele texto, a procurar algo, as ligações dentro da Bíblia, né, o contexto da raiz da palavra daquele texto, e Deus começa a falar então e revelar. Isso significa intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele pode falar de diversas maneiras contigo. Amém? E Deus vai começar a fazer isso com vocês. Sejam bem, vamos dizer assim, bem sensíveis à presença do Espírito Santo, que Ele vai falar com vocês de alguma maneira. Amém? Eu quero convidar vocês a se colocar de pé nessa noite. Né? Quantos entenderam a palavra de Deus nessa noite? Glória. Amém? Eu creio que foi uma palavra leve, tranquila. Né? Não teve muitas coisas difíceis para se compreender. Foi algo leve, bem tranquilo, né? Eu creio que foi muito proveitosa no mundo espiritual nessa noite. Amém? Vamos colocar de pé e vamos colocar nossa vida diante de Deus. Vamos pedir a Deus que Deus venha nos abençoar, né, que tenhamos uma semana de vitória, de graça diante
dele nessa semana. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante da tua presença, Deus, queremos colocar, Senhor amado, as nossas vidas diante de ti. Pedir a ti, Senhor amado, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um de nós, ó Deus. Que cada um que está aqui nesta noite saia daqui dessa noite, Deus, abençoado, transformados, tocados pela tua graça, Deus. E que o Senhor possa, Senhor amado, trazer uma semana de vitória, Senhor amado. A partir de amanhã, ó Pai. A partir de amanhã, Senhor amado, até o próximo sábado, Pai. Que tenhamos testemunho de manifestação do Teu Espírito, testemunho de milagre, de transformação na vida dos Teus filhos, ó Pai. Nesta noite nós colocamos a Tua igreja debaixo das Tuas mãos. Pai amado, abre as Tuas asas sobre a Tua igreja nesta noite. Protege, livra, guarda, Senhor amado, os Teus filhos. Dá a eles, Senhor amado, experiências profundas contigo, ó Pai. Revela, Senhor amado, a Tua palavra, ó Pai, o coração dos Teus filhos. Senhor amado, ensina o caminho que eles devem andar. Pai amado, ensina, Senhor amado, a maneira que eles devem falar. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que tudo aquilo que está guardado no coração do Senhor, ó Pai, o Senhor despeje, Senhor amado, abra as portas dos céus nessa noite, ó Deus, e abençoa a vida da Tua igreja. É que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite, e te glorificamos, e te exaltamos, e te reconhecemos como o único Criador dos céus e da terra, o único Deus e Pai, e soberano e eterno sobre as nossas vidas. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, como diz a Tua palavra, ó Pai, que todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, ao ouvir o nome de Jesus Cristo. É que nós oramos nessa noite e te glorificamos. Amém. Amém, Jesus? Glória a Deus e aleluia. Já terminamos nesta noite.